Olha, hoje é um dia muito triste para mim, a partir do começo dessa madrugada, né? Morreu Alberto Mendonça Cora, jornalista, meu amigo de Brasília. Tá aí a foto dele para quem acompanha no vídeo. Devia ter 1 ou 2 anos a mais que eu. Marido da minha enorme e gigantesca amiga Wanda Célia, também jornalista. Amigos de muito tempo. O Beto, como chamávamos, e não é porque morreu, mas o Beto foi das pessoas mais gentis, caroáveis, agradáveis que eu conheci, além de ser uma pessoa notavelmente inteligente, que mantinha uma relação de amor e amizade com a sua mulher, com a Wanda. A Wanda é, acima de tudo, uma pessoa sábia. Existem as pessoas sábias, né? Além da cultura que tem, gigantesca, enfim. A Wanda tem sempre a palavra certa, né? Você se encontra em determinadas encruzilhadas da vida e não sabe direito o que fazer, aí ligue para a Wanda e ela vai encontrar a saída, ela vai ter a palavra certa para te tirar do escuro, né? Há amigos que conseguem fazer isso. Ela escreveu um texto lindo. O sofrimento foi gigantesco. O Beto ficou mais de 80 dias entubado, sem ter doença pré-existente nenhuma, ainda jovem. E agora tem esse desfecho. São dias ruins, especialmente quando tanta pusilanimidade é dita, e hoje mais uma vez, por aquele que comanda a República, que não abre mão em nenhum momento de fazer baixo proselitismo de uma tragédia tão grande que colhe os brasileiros, né? E nós vamos ver mais uma vez ele dizer coisas indignas a respeito, né? Indiferente à dor de milhares de pessoas que sofrem, né, em razão já de 150 mil mortos passando, e não sabemos quando isso vai acabar, né? Sempre correndo atrás de fios de esperança para que a gente consiga resgatar alguma normalidade na vida, né? Então, quando eu olho para esses, né, quase 3 meses de sofrimento da Wanda, ela também ficou doente, mas felizmente se recuperou, né? Sempre e dia a dia a gente tendo notícias, e as notícias nunca vinham boas, sempre preocupantes, quando não as coisas se agravando e a gente antevendo o desfecho, né? Então, o que se espera de quem está no poder? Um mínimo de pudor. Um mínimo de pudor. Não, Bolsonaro nem está sendo responsabilizado devidamente, como ele tem de ser, pelo comportamento da pandemia no Brasil, né? Pela curva da pandemia no Brasil. A pesquisa, já a quantificação sobre a sua responsabilidade direta na contaminação e em mortes, inclusive. O seu comportamento refletindo o comportamento das pessoas que têm desdobramentos práticos, né? Agora, obviamente, o vírus não tem moral, o vírus é a moral. Então, mesmo uma pessoa com a decência que tinha o Beto, com a decência que tem a Wanda Célia, né? Com o que ambos representavam, no caso do Beto agora
na memória de aporte humanístico, de generosidade com o mundo e com os outros, né? O vírus não faz essa seleção. Ele não chega aqui e diz, vou pegar esse aqui porque esse aqui é mau, vou pegar esse aqui porque esse aqui... Nesse aqui não, porque esse é bom. Então um governante estaria obrigado, né, a ter uma palavra generosa e acolhedora para essas pessoas. Em vez disso, o que se tem é só hostilidade. Não, o Bolsonaro não é culpado pela morte do meu amigo. O Bolsonaro é culpado de impiedade. O Bolsonaro é culpado de falta de empatia. O Bolsonaro é culpado de falta de sensibilidade. O Bolsonaro é culpado de ser incapaz de dizer palavras de conforto. O seu meio, o seu instrumento para fazer política é a permanente agressão. Mas você mesmo disse que agora ele está mudando. Não, mas aliás, eu fui o primeiro a dizer que a partir da prisão do Fabrício Queiroz, ele mudou um pouco o aporte dele, também em razão do inquérito aberto de ofício pelo Dias Toffoli. Quando a extrema-direita foi exposta a nu, ele mudou o comportamento. Esta mudança estratégica de comportamento não significa uma mudança de moral, obviamente. Ela tem de ser apontada, ela existe, ela é concreta, mas isso não quer dizer que ele tenha essencialmente mudado. Voltou a falar coisas horríveis e mentirosas sobre a doença. Quem não consegue se solidarizar com quem sofre, expressa, na verdade, um padrão de visão de mundo, de análise das coisas, de inserção na realidade. Sem contar que isso é um traço psíquico muito perigoso. Tem de falar do Bolsonaro porque seu amigo morreu? Tenho. Tenho porque ele é quem é. Porque ele representa o poder no Brasil, o poder maior do Brasil. Porque esta doença tem um enfrentamento que tem de ser feito pelo poder público. Porque essa doença está bastante vinculada também a padrões de comportamento ademais. E quando você espalha este fel de insensibilidade, essa agressividade grotesca em relação a isso, como se a doença fosse um complô inventado pelos inimigos, e quem vê de perto pessoas sofrendo, então é de se perguntar: o que é que este governante tem para nós? O que é que ele imagina para o Brasil? Que boa nova ele traz? Essa, aliás, é uma pergunta que a gente deveria fazer sobre toda pessoa pública. Que boa nova traz? Com que bom futuro nos acena? Infelizmente, neste caso, nenhum. Wanda, minha querida, você disse que a morte do Beto abriu um deserto na sua vida que não vai passar nunca. Eu entendo isso. Nós, os seus amigos, estamos aqui do lado de fora desse deserto, esperando o seu aceno para poder te abraçar. Amamos você. É isso. Queridos, eu comecei o programa, abri o programa falando sobre declarações indecorosas do digníssimo presidente da República. Qual foi
a de hoje. Em uma cerimônia da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro voltou a minimizar a pandemia. Mesmo depois de matar mais de 150 mil brasileiros a pandemia e de ter infectado mais de 5 milhões de pessoas, Bolsonaro disse hoje que foi superdimensionada. Aspas para ele: entramos em 2020 e tivemos o problema da pandemia, que no meu entendimento foi superdimensionado. Olha, é de um ridículo. Sabe o que é, presidente? O diabo é as pessoas, o diabo é haver quem acredite nisso. Que graça tem em ter esse apoio? Né? Não foi. Só não estamos diante de uma tragédia de proporções que, sei lá, que tamanho teria, porque a imprensa cumpriu um trabalho fundamental. Né? Quem subdimensionou foi Vossa Excelência. Né? Lembra quando o senhor falou que haveria menos vítimas de Covid do que de H1N1, junto com o apoio do tal do Osmar Terra? No meu país e na leitura que eu faço da Constituição, o senhor seria responsabilizado por isso. Né? As pessoas são generosas com o senhor. Eu pretendo ser apenas justo.